Olá, voltei. Falei que eu ia voltar com vocês? Pois é, mais um encontro com você que está aí, com o seu material, com o seu caderno. Já colocou aí aula 19? Muito bem, então coloque aí já no seu caderninho, aula 19. E aí agora nós vamos falar sobre fábulas. Olha aí, fábulas, ela te traz o quê? Qual a lembrança que você tem da fábula? Já falamos da crônica, né? Aquela leitura rápida, um texto curto. Falamos também dos contos. Mas quando eu falo em fábulas, o que que você lembra? Ah, professora, eu lembro dos animais. Olha aí, já é um ponto. O que mais que você lembra? Vamos ver. Ah, lembra de quê? É curto também? Aí tem um ponto que é bem marcado, que é a questão da lição. Traz uma moral. Eu tenho uma leitura rápida. O que que eu tenho? É rápido, eu tenho a presença de animais, com ações humanas. É isso? Vamos ver aqui na tela se realmente é. Vamos lá, então, fábulas, leitura e análise. A nossa língua portuguesa, a nossa aula híbrida. Fazer uma leitura e análise de fábulas pode ser uma atividade bem rica, não é assim? Tanto para fins escolares quanto para desenvolver a interpretação textual e o pensamento crítico. Toda leitura você pode extrair uma reflexão, um pensamento, um ensinamento, e aí aparece aqui você que disse aí, ah, eu lembro do animal. Olha aqui, a presença bem viva, né, pra gente. Leitura atenta da fábula, então leia o texto com calma, não só a fábula. Essa dica de ler o texto com calma serve para todos os outros também, porque aí você vai lendo com o pensamento de fato no seu texto, não é que eu estou lendo, mas meu pensamento está lá em outra coisa, né? Então, não é por aí. Leia o texto com calma, prestando atenção em quem são os personagens, onde se passa a história e qual é o conflito. O que chamou a sua atenção ali? O que pesa naquela leitura? Tente perceber como a história se desenvolve e como ela termina, tá? A identificação dos elementos da narrativa. Aqui entra também, não diferente dos outros, o ambiente. Onde que essa história se passa? Né? Então esse é o primeiro ponto, o ambiente. Como que está esse ambiente, o qual você está fazendo a leitura, o enredo? O que acontece do começo ao fim? Então, ambiente, enredo, o que mais? Vamos lembrar aqui o tempo. Quando eu falo em tempo, quando ocorre a ação? Ele pode ser indeterminado também, tá? Ambiente, enredo, tempo, voltados para a fábula. Se você já ouviu, já leu, já até pode ter contado para alguém também da cigarra e a formiga, lembra? Uma trabalhava e a outra ficava lá só cantarolando. O que aconteceu depois? Quando veio o inverno, que não tinha comida, não tinha nada, alguém se deu mal, né? Aqui na fábula. O clímax, aquele momento mais importante ou de virada na história. Olha lá. Ambiente, enredo, tema, tempo, clímax, personagens. Falar em personagens, o que que você vai lembrar? O que você disse lá no início. Ah, eu lembrei dos animais, certo? Geralmente são animais com características humanas. A personificação. Então, as nossas características humanas voltadas para quem? Para os animais. E aí você lembra essa aqui é uma das milhares que nós temos aí, da cigarra e da formiga. Interpretação e moral da história. Você também citou a questão da moral. O que isso quer dizer? Reflita sobre o que a fábula quer ensinar. Então vamos colocar aqui como um ensinamento. Acontece sempre um conflito ali, mas para tirar uma lição. Você consegue compreender assim? Então você vai refletir sobre o que a fábula quer ensinar. Qual é a lição de vida ou comportamento? A chamada moral da história muitas vezes vem escrita lá no final. Você leu todo o texto, mas lá no final acontece aquela lição, né?
E aí você fica assim, meu Deus, será que eu já passei por isso aqui? Se eu não passei, ok, mas se eu passei, eu vou repensar as minhas práticas. Mas pode estar, e aí aparece mais uma vez o termo implícito, escondido, não está claro para você. Pense, essa moral ainda faz sentido hoje? Como ela se aplica à realidade atual? Dependendo da fábula que você vai fazer a leitura, tá? Então, o que acontece ali quando se trata da esperteza, um passar uma conversa errada para o outro? E aí vem a pergunta, você vai refletir. Essa moral do texto que você leu, da fábula, com todas essas características, faz sentido hoje? Será que ainda acontece ou não? Como ela se aplicaria? E aí é você que vai fazer essa análise quando você estiver com a sua fábula, tá? Interpretar fábulas. Coloca aí no seu caderninho. Ler e reconhecer os diversos gêneros textuais no contexto social. Emitir opinião e fazer comentários pessoais. Você pode também. Reescrever textos lidos e ouvidos, identificando os diferentes tipos de leitura. Então, voltando aqui, só para nós falarmos um pouquinho sobre essa identificação dos elementos da narrativa. Então, veja bem, você está com a sua fábula. Logo no início da aula, eu perguntei, quem você aí vai lembrar de qual elemento quando eu trago aqui uma fábula? E aí você automaticamente lembrou de quê? Dos animais, não é assim? E o que acontece? O que é atribuído dentro da fábula aos animais? Eles possuem aquela personificação que é o quê? As características humanas. Ele vai falar, vai conversar, vai o que mais? Então você percebe, por exemplo, na cigarra e na formiga, o que aconteceu ali? Eu sempre trago da cigarra porque enquanto um estava trabalhando durante todo o verão, né, aquela turminha lá carregando e trazia e guardava, o que a cigarra fez? A cigarra ficava belamente, lindamente ali cantando, né? Muito assim, muito além, nem um pouco preocupada com o que viria pela frente. E aí você vai acompanhando essa leitura, mas vamos trazer para cá, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Acontece? Quando você está... Como que você poderia aplicar? Você conhece alguém que fica só ali brincando, não colabora, não ajuda, né? E aí depois, no final das contas, ainda quer ainda que tenham compaixão por ele. E aí? A fábula serviu? Qual foi a lição? Qual é a lição? O que dá para a gente aplicar nos dias de hoje, falando da cigarra? Quais são as cigarras que você conhece? Quais são as formigas que você conhece na vida? Então é isso, a fábula, ela traz aí uma crítica, ela traz uma reflexão, ela traz uma lição para que seja aplicada. Aí você começa a ler e fala assim, eita, eu acho que aqui, isso aqui serve para mim. Ou então isso aqui vai servir para alguém que eu conheço, hein? Aí você vai, claro, de uma forma bem tranquila, leva aquela leitura e junto você vai discutir, certo? Vamos voltar aqui para a tela. E aí você marca no seu caderninho, nesse seu material, tá? Toda essa questão. O ambiente, pode voltar para a tela. O ambiente, o enredo, o tempo, lembrando que esse tempo ele pode ser indeterminado também, tá? O clímax, que aí eu considero o clímax como o quê? Você já sabe, né? É aquele momento mais importante ou aquele momento que a história ela vira, ela muda de configuração, tá? Os personagens sempre lembrando, se eu estou falando em fábulas, eu vou lembrar de quê? Dos animais. E esses animais, eles vêm ali com as características humanas, tá? Então, marque bem aí no seu material. A interpretação, é claro que ela sempre vem, como eu falei para você, a questão da moral da história, qual a lição, o que ela quer te mostrar, o que ela quer chamar a sua atenção. Você vai refletir sobre o que a fábula quer ensinar. A que foi colocada é sobre a cigarra e a formiga, então você já percebeu o quê? Enquanto uma trabalha,
a outra fica só de boa, é assim, bem tranquilo. Depois, quando chega o inverno, ela não tem nada para comer, não tem nada para vestir e ela vai em busca de ajuda. Aí vem a lição, tá? Qual é a lição de vida ou comportamento? Que é o que nós chamamos moral da história. Muitas vezes vem escrita lá no final. Então, toda a história acontece, mas você vai encontrar essa moral lá no finalzinho da sua leitura. E ela pode estar implícita, mas à medida que você lê e discute, você já percebe o que a história quer te contar. Então, você vai pensar, essa moral ainda faz sentido hoje? E como ela se aplica? E aí, interpretar fábulas, que não é diferente também das outras leituras, você tem que ler com muita calma, você vai reconhecer os diversos gêneros textuais no contexto social. Você pode emitir a sua opinião e fazer comentários como esse aqui. Quais você conhece? Quem você conhece que se identifica com esse personagem da sua fábula? Tudo bem? Reescrever textos lidos e ouvidos, identificando os diferentes tipos de letra. Então, todo um conjunto para que você tenha uma excelente leitura e você saiba identificar, tá? E a mensagem que fica para você, e aí depois você vai continuar a sua leitura e fazer a sua atividade, qual é? Não estude porque você precisa. Estude, porque o conhecimento é liberdade. Concorda? Então, olha só, você não vai estudar porque você precisa, mas você vai estudar porque quando você adquirir todo esse conhecimento, ali você tem uma liberdade. E falando em liberdade, em conhecimento, não esquece. Já falamos em crônica, já falamos em conto, hoje falamos sobre as nossas fábulas, as várias fábulas que você conhece. Terminou a aula? Terminou tudo? Não, você sabe que você tem o que agora? Vamos ver. Exatamente, você vai ter a sua leitura complementar e em seguida você tem a sua atividade, que quando todas as aulas híbridas terminarem, o seu professor vai olhar o seu caderno com toda a sua atividade. Tudo bem? Então volto depois com mais uma temática para você. Tchau!